Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus é uma realidade, antes de tudo, experimentada. Alguém fez uma experiência de fé, e essa experiência de fé foi transmitida primeiro oralmente e depois por escrito. Mas ela nos ilumina também o nosso presente. Por isso, nossos ouvidos e nossos corações precisam estar muito atentos para escutar a voz de Deus que fala na história de cada um de nós. Te convido, meu irmão, te convido, minha irmã, a fazer deste momento um espaço sagrado, onde nós podemos nos encontrar com o Senhor através da escuta atenta da sua palavra. Vamos, com muita disposição de espírito, acolher a mensagem do Evangelho dirigida a cada um de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus viu Natanael vindo até ele e disse a seu respeito: Eis verdadeiramente um israelita, em quem não há fraude. Natanael lhe disse: Onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi sob a figueira. Então Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: Crês só porque te disse, eu te vi sob a figueira? Verás coisas maiores do que essas. E lhe disse: em verdade vos digo, vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, reunidos ao redor da Palavra de Deus, nós queremos agora fazer a nossa reflexão. Primeiro, é importante a gente contextualizar liturgicamente esse trecho do Evangelho de São João que nós terminamos de ouvir. Esse trecho do Evangelho ilumina uma festa importante na vida da Igreja, a festa dos arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. Os arcanjos são os mensageiros de Deus. Aliás, a palavra anjo significa literalmente mensageiro. É a mensagem de Deus dirigida ao coração da humanidade. Cada um destes arcanjos tem um significado muito importante já a partir do seu nome. Miguel significa quem como Deus. Gabriel significa a força de Deus. E Rafael, Deus cura. Portanto, este trecho do Evangelho que ouvimos é para iluminar esta celebração, esta festa dos arcanjos. Mas o que nos diz o Evangelho? O Evangelho de hoje nos apresenta o encontro de Jesus com Natanael. E este encontro de Jesus com Natanael é um encontro transformador. Nós também, hoje, precisamos nos encontrar com o Mestre e permitir que este encontro seja transformador, assim como foi este encontro de Jesus com Natanael. É importante a gente recordar que um pouco antes desse trecho que nós ouvimos, Filipe havia ido até Natanael para anunciar: encontramos aquele do qual diz Moisés e os profetas. E diante deste anúncio de Filipe, Natanael utilizou uma expressão um tanto quanto dura e pesada, mas que a gente, no contexto, vai entender por que Natanael disse isso. Natanael disse assim: acaso de Nazaré pode vir algo bom? E é justamente nessas circunstâncias que nós acolhemos esse trecho do Evangelho de hoje, diante desta pergunta de Natanael: acaso de Nazaré pode vir algo bom? Por isso o Evangelho começa dizendo: Jesus viu Natanael vindo até ele e disse a seu respeito: eis verdadeiramente um israelita em quem não há fraude. Primeiro comentário nosso é sobre o aspecto do ver de Jesus. Jesus viu Natanael. É importante recordar que Filipe havia anunciado a Natanael para ver Jesus. Mas antes mesmo que Natanael o veja, é o próprio Cristo que o vê.
Portanto, isso demonstra a iniciativa de Deus. A salvação é, antes de tudo, graça. É Deus quem primeiro nos vê e nos alcança com a sua graça. E espera que da nossa parte exista uma resposta, um consentimento a essa iniciativa de Deus. Portanto, Jesus viu Natanael vindo até ele e disse a seu respeito: eis verdadeiramente um israelita em quem não há falsidade. É interessante porque Natanael havia dito algo muito duro sobre Jesus. Acaso pode vir algo bom de Nazaré? Mas mesmo diante disso, Jesus faz um elogio. Um israelita do qual não há fraude, não há falsidade. E por que Jesus diz isso? Porque Natanael reflete justamente o que era o pensamento recorrente daquele tempo. Naquele tempo, Nazaré, bem como a Galiléia, era considerada periferia religiosa. Não se esperava que o Messias pudesse vir dessa região. Ao contrário, o Messias deveria vir justamente da Judéia, de Jerusalém, o centro religioso daquele tempo. Portanto, Jesus reconhece que em Natanael se reflete verdadeiramente o que era o pensamento comum dos judeus daquele tempo. Então é por isso que Jesus faz este elogio, um israelita no qual não há falsidade, não há fraude. Em seguida, Natanael disse a Jesus: de onde me conheces? Natanael, diante desse gesto de Jesus, faz esta pergunta: de onde me conheces? E é interessante a resposta de Jesus diante desse questionamento de Natanael. Diz Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas sob a figueira. Aqui temos dois aspectos interessantes. O primeiro é justamente este da iniciativa de Deus. Antes que Filipe te chamasse, eu já te vi. Para mostrar a iniciativa da salvação de Deus. Deus sempre se antecipa e da nossa parte espera uma resposta, um consentimento ou não à proposta de salvação que Ele nos faz. E a segunda dimensão importante é que diz que Jesus o viu sob a figueira, debaixo da figueira. Há alguns estudiosos que dizem que estar sob a figueira significa o lugar da reflexão da lei de Deus, da Escritura. É o lugar do estudo da Escritura. Portanto, demonstra que este era alguém que conhecia a Escritura antiga. Quando Jesus diz que o viu sob a figueira, conhecia a Escritura antiga. No entanto, havia uma certa dificuldade de acolher Jesus como sendo o Messias de Israel. Bem, diante disso, Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Este encontro de Jesus com Natanael muda a sua concepção. Jesus respeita o seu processo, estabelece um diálogo com Natanael, até que ele chega à maturidade da fé, acolhendo-o como o Messias esperado por meio desta profissão de fé. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Portanto, o encontro com Jesus muda a vida de Natanael. Oxalá nós também pudéssemos fazer este encontro profundo com Jesus, que pudesse transformar a nossa vida para chegarmos a esta maturidade da fé, com a nossa profissão de fé como Natanael. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Mas Jesus o questiona. Diz assim o Evangelho. Jesus lhe respondeu: crês só porque te diz, eu te vi sob a figueira? Verás coisas maiores do que essas. E lhe disse: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sob o Filho do Homem. Justamente este finalzinho do Evangelho para demonstrar a importância dos arcanjos que nós celebramos hoje. Eles são, de fato, o sinal da revelação de Deus, porque nos comunica a sua mensagem. E a mensagem por excelência do Pai Eterno é o próprio Jesus Cristo. Ele é a palavra do Pai que se faz carne. Por isso, anjos que descem e sobem sobre o Filho do Homem. Acolhamos a mensagem da Palavra de Deus nesta festa tão importante para a vida da Igreja, dos arcanjos, pedindo que sejamos sempre de corações abertos, acolhedores
da mensagem de Deus. Intercedam por nós, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Alegres pela oportunidade de acolher esta mensagem do Evangelho na festa dos arcanjos, nós estamos com o coração cheio de gratidão para concluir este nosso encontro de hoje. Eu te convido, meu irmão, te convido, minha irmã, a dirigir o seu olhar à imagenzinha querida do Divino Pai Eterno que nos remete a este encontro pessoal com Ele e façamos juntos a nossa oração. Divino Pai Eterno, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Deus de amor, te agradecemos no dia de hoje pela mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus. E agradecemos também, Pai Eterno, porque deste Evangelho recebemos esta firme convicção de que Teus mensageiros nos comunicam sempre a boa notícia da salvação para cada ser humano. Hoje, de forma especial, Pai Eterno, te agradecemos pelos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, que sempre intercedam por nós, dirigindo ao nosso coração a mensagem que provém de Ti. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.